Bom dia, bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da escola sabatina, parte de sábado. Olha só que interessante, entramos em uma nova aventura e o título do sábado é Inquietos e Rebeldes. Na verdade, esse título a gente vai estender por toda a semana, só que com alguns outros tópicos, e vamos analisar com carinho a parte de sábado. Olha só, o verso para memorizar se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O apóstolo Paulo, falando para um grupo de pessoas ali em Coríntios, ele fala justamente que todas as coisas que foram escritas, aquilo que aconteceu com o povo de Israel antigo, foi deixado como exemplo para cada um de nós. Vivemos em um mundo que a gente precisa constantemente aprender novas coisas e saber onde pisar e onde não pisar. A palavra de Deus, ela deixa traços, deixa caminhos aonde a gente pode seguir para que a nossa vida funcione. Ela deixa também indícios de pessoas que fizeram as escolhas erradas e se deram mal. Então nós temos em nossas mãos a melhor instrução para que a nossa vida seja uma vida melhor, uma vida sadia. O que devemos fazer? Olha só, as Escrituras Sagradas foram escritas por Deus, ou inspiradas por Deus, para a nossa instrução na fé, crescimento espiritual e advertência. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, fala justamente sobre isso. Então ela foi inspirada por Deus e escrita por homens para que ela sirva de exemplo e inspiração para a nossa vida. Olha só, mais interessante ainda, vivemos a época da graça, quando o Evangelho está sendo pregado e a grande e derradeira oportunidade de salvação está à disposição de todos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, narra ali os eventos finais da história do planeta Terra. E uma coisa eu vou falar para vocês, olha só que interessante. Dentro de todo o contexto, são sinais que foram deixados para a gente para servir de exemplo. Por exemplo, eu como filho, algumas instruções do meu pai, aquilo que ele fez, eu aprendi e trouxe para a minha vida. E a palavra de Deus, ela fala justamente isso. Foram instruções que foram deixadas, advertências a pessoas que fizeram a coisa certa e deu certo na vida, fizeram a coisa errada e se deram mal. A gente devemos analisar, estudar com carinho. Mas olha só, ao longo dos séculos, houve relatos de comportamentos estranhos de animais e outros animais domésticos antes de grandes terremotos. Até os cientistas já comprovaram mesmo que antes de acontecer os terremotos, os animais eles já identificavam ali alguns tremores. Olha, alguns animais, como os elefantes, percebem ondas sonoras de baixa frequência e vibração a partir de tremores de pequena proporção que o ser humano não consegue detectar. Então, dentro desse contexto, a gente analisando, a gente vê algo de interessante acontecendo. Os animais, eles já identificam ali as primeiras ondas sonoras, os primeiros tremores, e eles já identificam que vai vir um terremoto imenso. E nessa semana, veremos exemplos de uma estranha inquietação provocada não por desastres naturais iminentes, como terremotos, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiam no que Cristo oferece a todos os que vão a Ele em fé e obediência. Durante toda essa semana a gente vai mergulhar justamente nessa aventura e vamos aprender que existem uns tremores aí e está acontecendo em nosso meio alguns tremores de pecaminosidade, o ser humano mais amante aos prazeres do que amante de Deus, querendo distorcer a palavra de Deus, destruir aquilo que Deus deixou. E devemos ficar atento a cada detalhe, pois, de acordo com a palavra de Deus, a gente sabe aonde a gente deve pisar quando a gente estuda com carinho e analisa com amor. Que Deus abençoe vocês nessa tarde e que o Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração. E vamos orar nesse momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha estar conosco, Senhor. Nos ajuda a ter ânimo, a ter alegria para estudar a tua palavra e nos fortalecer na presença do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.